Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês séries literárias que eu pretendo primeiro concluir nesse ano de 2023, na verdade nesse mês, porque algumas séries eu já estou na reta final, outras eu quero dar continuidade porque eu estou na metade da série e elas ficaram para trás, então eu quero retomar essas séries, vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, e também séries que eu quero começar, conhecer novas histórias, aumentar minha pilha de séries, enfim. Olá pessoal, aqui é Adriana e você está no canal Tu Literário. Apesar de gostar bastante de ler séries literárias, eu quase não pego para ler por conta da correria do dia a dia, mas nada que uma organização no cronograma de leitura para poder inserir nessa minha rotina intensa. E eu resolvi me desafiar esse ano porque na verdade tem autores aqui que eu quero já conhecer há um bom tempo, livros também que eu quero já ler já há bastante tempo. Eu ainda não consegui parar para poder organizar, então resolvi agora sim me desafiar, né? Chegou a hora, né? Chegou a hora de colocar aqui na pilha, conhecer e compartilhar com vocês, saber o que eu achei, se vale a pena. Nesse vídeo aqui, as séries elas estão misturadas, né? Tem para todo tipo de gosto, de gênero, tem de fantasia, ficção científica, romance, enfim, clássicos, contemporâneos, eu vou ler de tudo um pouco. E aí mais pra frente eu faço os vídeos separados. Fantasia, eu gosto de fantasia, mas eu gosto de algumas fantasias mais específicas, né? Que tenha, por exemplo, um contexto histórico, seja mais épico, e também eu gosto de fantasias que se passam, por exemplo, no contexto medieval, que tenha grandes batalhas, eu gosto nesse sentido. Mas estou aberta para conhecer novas histórias, explorar novos universos, autores. E eu tenho alguns livros que eu tenho curiosidade de ler, que fizeram grande sucesso, que várias pessoas comentaram, leram, gostaram, e eu nunca li esses autores, então agora me despertou vontade e eu resolvi lê-los. Bom, o que acontece? Eu não tenho todos os livros aqui, então alguns eu pretendo ler no Kindle e outros eu tenho o primeiro volume, não tenho o restante, então eu também vou ler no digital, no Kindle, até porque eu não sei exatamente se eu tenho necessidade de ter esses livros físicos na minha estante. Então, por isso eu comprei o primeiro volume, depois eu vou ler no Kindle, e aí, dependendo, eu vou avaliar se realmente será uma leitura que irá me satisfazer no digital, né? Ter apenas no digital, ou se vale a pena ter do livro físico. E, pra mim, tá ótimo, está excelente. Então vamos lá, né? Vamos começar pro primeiro aqui, é de fantasia do Senhor dos Anéis, porque eu estou no último volume, estou lendo O Retorno do Rei. Comecei a ler O Senhor dos Anéis no ano passado, com A Sociedade do Anel. Depois eu li As Duas Torres. Eu acabei dando uma paradinha nessa leitura, mas na verdade, por conta mesmo da correria do dia a dia, por falta de organização aqui das minhas leituras, resolvi retomar porque é uma leitura que eu estou gostando bastante. Eu quero saber o desfecho aqui da história. Eu estou encantada, apaixonada pelo universo fantástico criado aqui por Tolkien, a maneira como ele constrói os personagens. Agora que eu estou na reta final, eu não quero deixar muito tempo sem ler, né, o livro para poder ter a história fresca na minha mente. Eu estou aqui no capítulo 3. Quero aproveitar inclusive o feriado amanhã já para retomar e dar um gás aqui na leitura. Então eu quero pegar o ritmo novamente dessa leitura, dar continuidade, e eu não quero parar, quero realmente finalizar aqui esse livro porque vale super a pena. Inclusive é um livro que vai deixar saudade, que eu vou querer revisitar, que é uma leitura prazerosa, deliciosa de fazer. E assim, por tudo que ele construiu até agora, todas as aventuras, os personagens que são tão vívidos, o cenário, o ambiente, tudo que se passa aqui, eu fico imaginando como será o final, e por isso eu fico ainda mais motivada a finalizar essa leitura para saber como será o desfecho para cada um dos personagens e também como vai ser a grande batalha final, se vai ter uma batalha final e como isso vai acontecer, como será o desfecho dessa grande história. Então essa é uma série que eu quero finalizar ainda esse ano, não só esse ano, né? Eu quero finalizar nesse mês de abril e eu estou muito animada porque isso vai acontecer. Ficarei nesse feriado maratonando Tolkien, maravilhoso, incrível, espetacular. Em breve eu comento com vocês como que foi a minha experiência de leitura com relação ao Senhor dos Anéis como um todo, a série como um todo, mas adianto que superou totalmente minhas expectativas, e isso lá no primeiro volume, né? Lá no primeiro livro, A Sociedade do Anel, e eu fui ficando cada vez
vez mais encantada. Bom, essa é a única série que tem para concluir, que eu estou na reta final. Uma série que eu quero dar continuidade, está há muito tempo parada, é o livro Em Busca do Tempo Perdido. Eu li o primeiro, o segundo, o terceiro volume. E o que acontece? Eu poderia muito bem dar continuidade ao quarto volume, porque eu lembro da história, da experiência de leitura, mas eu não tenho os registros aqui no YouTube. Então eu resolvi reiniciar essa série para poder também compartilhar aqui com vocês um pouco sobre cada um deles. Bom, vou pegar só o primeiro. Eu tenho essa edição aqui, que é No Caminho de Swan, maravilhoso, espetacular. E eu vou reiniciar, na verdade eu quero ler na nova edição, apesar de ter um carinho enorme por essa edição aqui também, porque aqui estão os meus registros, aqui que eu vivi muitas emoções, por isso eu também tenho todo um carinho por essa edição aqui, até porque foi bem difícil achar na época, né, tava esgotada, e aí eles fizeram a reimpressão e eu aproveitei. Mas a nova edição, ela está lindíssima, e como é um livro que eu sou apaixonada, com certeza é uma edição que eu quero ter, que vale a pena ter na estante, que vale a pena apreciar, tá belíssima. Então devo ler nessa nova edição, e assim que eu reiniciar essa leitura, eu comento com vocês. Comento num vídeo separado, faço uma playlist dessa série incrível, maravilhosa. A próxima série que eu vou mostrar pra vocês, ela está há um bom tempo aqui na minha estante. As folhas já estão oxidando e também motivos já para pegar o livro para ler. Mas não só esse o motivo, né, de ter comprado já há bastante tempo, não deixar livro parado, né, já que eu comprei, não deixar livro parado na estante. Mas não é esse o motivo principal. O motivo principal é o próprio autor e também toda a obra dele. É um autor que eu tenho muita vontade de ler, de conhecer, escrita, história. Eu já assisti uma série na Netflix baseada no livro dele, mas eu quero ler também os livros, quero ler tudo, todas as séries, e teremos muito desse autor por aqui, que é Bernard Cornwell com As Crônicas de Arthur. Esse aqui eu tenho a trilogia completa, né? Então eu tenho O Rei do Inverno, tenho aqui também o segundo volume, O Inimigo de Deus, e tenho o terceiro volume, Excalibur. Como eu falei, a folha, já tem um tempo que eu comprei, o livro tá novinho, mas as folhas estão oxidando, editora Record. E antes que oxide mais, e também não vale a pena deixar esse livro aqui parado na estante muito tempo, até porque é um livro muito recomendado, um autor também extremamente recomendado. É um estilo de história que eu gosto muito, prende minha atenção, então aceito também dicas de livros baseados para quem gosta de Bernard Cornwell. Quero ler também as outras obras dele, e vale a pena. Então esse é um romance histórico que eu tenho muita vontade de ler, e vou gravar um vídeo compartilhando com vocês a minha experiência de leitura. Então temos aqui a próxima trilogia que eu pretendo ler. Inclusive, né, eu não cheguei a falar com vocês, mas nessa série de livros eu vou incluir trilogia, duologia, enfim, sequências de livros. Então tá tudo no mesmo pacote. Bom, o próximo livro é uma trilogia, mas eu só tenho o primeiro volume, que é O Problema dos Três Corpos. Esse aqui eu acho que é de ficção científica, mas tem um pano de fundo histórico também interessante. Não sei muito a respeito, mas é um livro também muito recomendado. Na verdade, eu comprei esse livro porque eu queria relacionar os aspectos científicos que ele traz aqui com a literatura. Eu vou ler o primeiro, vou dar sequência, só que a princípio eu pretendo ler os demais volumes no Kindle. Dependendo da minha experiência de leitura, eu vou avaliar se eu vou sentir necessidade de ter o livro físico ou não. Quero ler realmente toda a série, mas eu não sei se eu tenho necessidade de ter a série completa na minha estante. Vamos ver. Não sei. Bom, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é uma saga familiar, inclusive eu mostrei no último vídeo, no unboxing que eu fiz, que é a saga da família Florio. Os Leões da Sicília, que é o primeiro volume, e temos também O Triunfo dos Leões, que é o segundo volume. E assim, eu acredito que por se tratar de uma saga, eu ainda não pesquisei, não sei nada a respeito, mas eu imagino que vai ter outros volumes, que vai ter uma sequência aqui nessa história. Não sei, vamos ver. Se tiver continuação, pelo menos eu já vou ter lido os dois primeiros. E se eu gostar, eu dou continuidade. Caso contrário, eu paro
aqui mesmo nesses 2 volumes. Mas em breve vocês vão ver esses 2 livros aqui no canal. Um outro livro que eu vou ler aqui é do Cormac McCarthy, que foi publicado recentemente e começa com O Passageiro e o segundo com Stella Maris. Então eu estou muito curiosa para saber o que nós temos aqui nessa história. Geralmente as obras dele são impactantes, emocionantes. Eu gosto muito do Cormac McCarthy, então assim, eu estou muito animada para ler esses 2 livros ainda esse ano e vou comentar separadamente aqui com vocês. Não sei nada a respeito, eu não vou ler agora a sinopse. Eu li aqui a sinopse no vídeo em que eu fiz um unboxing aqui do livro, vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo. Lá eu comento mais sobre a história, mas aqui estou compartilhando com vocês que esse livro está nesse desafio de ler séries literárias, continuações, e que teremos Cormac McCarthy aqui nesse projeto. Inclusive tem um outro livro dele para ler, mas que na verdade é uma trilogia, que começa com Todos os Belos Cavalos, depois A Travessia. Esse eu vou deixar para ler depois desses 2 livros aqui. Então, a princípio, do Cormac McCarthy, eu ficarei com esses 2 livros. Bom, não pretendo ficar somente com esses livros que eu compartilhei com vocês. Tem um autor que eu tenho muita vontade de ler, tenho muita curiosidade. Sempre fiquei de olho porque eu imaginei, pelo estilo que ele escreve, as histórias que ele aborda, eu acho que vai ser um autor que eu vou gostar muito, que é O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. E eu já tô com vontade de ler esse livro já há um bom tempo. Eu pretendo ler na versão digital, mas esse é um tipo de livro que, dependendo da minha experiência de leitura, eu vou avaliar se eu tenho necessidade de ter o livro físico ou se eu consigo dar conta da leitura apenas na versão digital. Eu acredito que vai ser uma excelente experiência de leitura, eu acredito que eu vou gostar muito do livro. Ao mesmo tempo, eu tenho as minhas dúvidas, pelo menos a princípio, se realmente é um livro que eu quero ter na minha estante, né? Se eu vou reler futuramente. Então, a minha primeira avaliação é um tipo de livro que eu vou gostar muito da experiência de leitura, mas eu não tenho necessidade de ter ele na minha estante. E eu sei que é um calhamaço, eu não sei o grau de complexidade da construção de personagens, acredito que deva ter vários personagens, que seja uma construção bem complexa, mas eu estou muito animada, falo muito bem, está sempre na lista dos mais vendidos. Inclusive, ele é um autor também que eu quero ler outras obras, quero trazer mais Brandon Sanderson por aqui. Deixe aqui recomendações, se vocês gostam do autor, se vocês já leram. Pode recomendar um livro que você tenha gostado, seu preferido, uma série também. Então, aceito indicações. Bom, então por enquanto são essas as séries de livros que eu quero começar a ler. Algumas eu consigo concluir ainda esse ano, inclusive ainda esse mês. Pretendo a maioria, né, concluir em 2023, mas alguns vão depender dos próximos lançamentos, como no caso Caminho dos Reis, que eu sei que é o primeiro volume. Não sei quando teremos a continuação, mas eu sei que já tem a versão em inglês. Esse, na verdade, é o único que não tem completo aqui na minha lista. E também a saga da família Florio, né, que eu não sei se teremos continuação ou não. Mas, por enquanto, são essas as séries que teremos por aqui esse ano. E se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. Caso tenha se interessado por algum desses livros, os links estão disponíveis aqui embaixo no box de informações. Lembrando que comprando através dos links, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Aproveito também para deixar o convite para que vocês leiam esses livros, participem desse desafio, desse projeto aqui no canal, caso vocês tenham interesse, para a gente poder conversar sobre essas obras. E se você gosta desse tipo de vídeo, de projetos, de desafios, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se é novo por aqui, aproveite também para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.